E aí pessoal, tudo bom? É o Renan do MBL que está falando. Hoje a gente vai tratar sobre cola na mão em debate, sobre media training exagerado, que é o que aconteceu com o Geraldo Alckmin, e sobre como, de certa forma, esses dois extremos que não funcionam muito bem, beneficiam, antes de tudo, os nossos adversários à esquerda. Antes de tudo, eu ia pedir para você deixar seu like, mas eu sei que muita gente vai ficar brava, não consegue ver uma análise crítica, uma análise mais fria, uma análise que não parece torcida. Então, se você quer já deixar seu dislike, pode deixar seu dislike aí, xinga à vontade nos comentários. Não seremos nós a adotar uma postura crítica sobre o candidato que for. Até porque nosso papel como movimento está sendo cumprido. Nós falamos com milhões de pessoas todos os dias em diversas redes sociais, temos núcleos atuando em 20 estados da federação, trabalhando, combatendo, lutando contra a corrupção, lutando contra diversas coisas, e isso embasa o nosso trabalho e faz com que a gente não seja uma torcida organizada. Se você quiser torcida organizada, entra pra uma, vai lá, faz torcida. Não é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai analisar e trazer conteúdo de qualidade para quem nos segue, para quem quer acompanhar as eleições. Foi para isso que nós nos comprometemos antes das eleições e é isso que nós vamos fazer. Gostem ou não. Mas enfim, se quiser deixar seu like, clicar no sininho, se inscrever no canal, a gente vai ficar muito feliz. Quer ajudar o MBL? www.mbl.org.br/contribua. Pois é, meus queridos amigos, causou um grande furor na internet o fato do Jair Bolsonaro, candidato a presidente, ter utilizado uma espécie de uma cola. Ele rabiscou na mão certos termos que ele ia usar ali nos confrontos que ele teria, em especial no confronto que ele teve com a Marina Silva. Química para estupradores. Não, você não pode me interromper. Você não pode, a senhora não pode me interromper. Não pode me interromper. Só um minuto, candidato. Muita gente na esquerda veio tirar sarro, o próprio Lula, lá com sua equipe, que não está na cadeia equipe, mas enfim, a equipe dele foi lá e fez uma postagem tirando sarro, querendo brincar com ele nesse sentido, e muita, obviamente, a esquerda quis querer desqualificar ele por conta disso, né? E aí a gente vai analisar se é verdade ou não, e vamos fazer uma comparação com o outro extremo. Se o Bolsonaro tá lá escrevendo coisa na mão, como é que é o comportamento do Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, que não tá emplacando nas pesquisas e que adota um estilo completamente diverso. Ele é praticamente um robô, ele fala de forma fria, pausada, para que todos possam entendê-lo e repete as mesmas coisas de forma novamente fria e pausada para que todos possam entendê-lo. É uma coisa absolutamente chata, modorrenta e que às vezes soa como um próprio desrespeito ao eleitor que está assistindo ele. Eu vou explicar então essas duas diferenças, os dois modelos e porque eu, em especial, considero os dois muito ruins e de certa maneira até um desrespeito com o eleitor e com o cargo que eles estão pleiteando. Pois bem, eu vou começar com a espontaneidade completa do Bolsonaro. Ele vai no debate, uma hora ele está sentado, uma hora ele está de pé, ele tenta ser, às vezes, brincalhão nas sabatinas lá na imprensa, etc. Mas ali, em especial nesse último debate, usar a colinha e mostrar certo desconhecimento sobre os temas, acho que é passar dos limites, acho que já é demais. A gente não considerou o desempenho dele nem nesse debate, nem no anterior, desempenhos satisfatórios. Ainda que ele tenha tido pequenos confrontos, em especial com o Meirelles, nesse último agora, que permitiram que ele tivesse algum tipo de destaque. Mas a real, a verdade é que o desempenho dele não foi bem a ponto dos próprios seguidores dele não estarem muito efusivos com relação a esse desempenho. E por quê? O principal é quando você encara, por exemplo, a pergunta que foi feita do Reinaldo Azevedo para ele, com comentários do Ciro Gomes, lá no debate da Rede TV. O Reinaldo perguntou para ele sobre nossa querida rolagem da dívida. Candidato Jair Bolsonaro, o orçamento de 2017 foi da ordem de 2,56 trilhões. Perto de 50%, talvez um pouco mais disso, são encargos da dívida, rolagem e uma parte juros que o Brasil não paga. O Brasil capitaliza juros, não está pagando juros. Que resposta o senhor tem para isso? Ou isso, na sua opinião, não é um problema que diga respeito ao presidente da República? A rolagem da dívida, basicamente, é a forma como o governo lida para, se não pagar o montante principal das dívidas e dos juros, rolar, você refinanciar ele. Isso envolve toda a questão de credibilidade, taxa de juros que o governo pratica, austeridade fiscal, uso da máquina, capacidade de negociação com os credores internos e com os credores externos. A rolagem da dívida, basicamente, foi o tema de praticamente todo o governo do Fernando Henrique. É um tema central na administração de qualquer presidente da República. Cabe, sim, ao presidente da República. São números absurdos. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. E propostas, redução do tamanho do Estado.
privatizações, abrir o comércio com o mundo todo, deixar de lado o viés ideológico, facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa no Brasil, que é um sacrifício abrir empresa no Brasil. A quantidade de papéis é simplesmente absurda. Diminuir os encargos trabalhistas. Fazer com que empregado e patrões sejam amigos e não inimigos. E deixemos de assistir essa briga enorme dos tribunais, tendo em vista a legislação, a CLT. O Bolsonaro respondeu ali como se tivesse assim, ó, acho que o assunto é economia, eu vou falar meio que qualquer coisa. E ficou ali durante um minuto falando qualquer coisa. Falou sobre facilitar a abertura de empresa, falou em melhorar a relação patrão-empregado. E dá pra entender, ele tá querendo dizer ali que no fundo você melhorar a relação econômica, mas não tinha nada a ver com a questão da rolagem de dívida, né? Como é que ele vai lidar com esses credores? Qual vai ser a formação do orçamento pro ano seguinte? Qual vai ser o impacto orçamentário de determinadas decisões que ele vai tomar? Qual vai ser a relação com esses credores? Qual vai ser a autoridade que ele vai ter? Como vai ser o papel do Banco Central, do Ministério da Fazenda nisso? Isso é o básico do básico do básico e é algo concernente à atividade de um presidente da República. É algo fundamental, é algo importante. E ele respondeu qualquer coisa. Depois também, quando veio aquela parte do confronto com a Marina, onde ele perguntou meio que qualquer coisa sobre armas. Senhora Marina Silva, armamento. Eu sou favorável que o cidadão de bem tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não? Outro tema que acaba mandando mal é numa área que ele deveria ir bem. Em geral, quando aborda a questão de violência contra a mulher, com aqueles clichês esquerdistas, ou a própria questão da segurança pública, ele entra sempre no chavão, no clichê de se a mulher tiver uma arma, se fulano tiver uma arma. E veja bem, nós somos totalmente contra o Estatuto do Desarmamento, a gente quer acabar com o Estatuto do Desarmamento, a gente quer facilitar que as pessoas tenham direito à posse da arma, para que ela possa se defender a propriedade dela. Isso é inclusive uma forma de garantir a consecução de um direito humano, que é o direito à vida, e outro direito humano, que é o direito à propriedade. Se você não puder defender a si mesmo e aos seus e a sua propriedade, você não é capaz de mais nada, vai garantir tudo com o Estado. O governo americano, de certa forma, ao ter uma constituição que limita o poder do Estado a permitir que o cidadão tenha o direito à arma, ele prevê isso muito mais como uma questão de direito do que uma política pública de segurança pública. Há essa distinção, qual é a política pública que vai ser adotada em segurança pública e qual o direito a você ter o porte, a posse da arma. E ele não faz essa distinção, acaba partindo por um chavão de debate de internet, de briga de meme, que novamente empobrece o discurso dele. E isso não é bacana, a pessoa quer ouvir um discurso sobre segurança pública, cada vez num chavão. E é sempre um chavão atrás de outro chavão. E isso acaba não funcionando, como não funcionou ali no debate com a Marina Silva, que depois deu um nó e entortou ele ali. Virou um banho de sangue pros dois lados, um batendo no outro. No outro extremo, a gente tem o robô de media training, que é o Geraldo Alckmin. Quem já não viu, que assistiu esses dois debates, ou assistiu as sabatinas, já viu ele, olha, temos muitos partidos no Brasil, temos 35 partidos, não temos tantas ideologias, vamos reduzir isto para 5 ou 6 partidos. Vamos fazer isso e aquilo. Resumindo, ele tem um discurso decorado, entrou o tema política, criticaram as alianças dele lá com o Centrão, lá vai ele repetir os mesmos chavões. A diferença dele é que pro Bolsonaro, que o Bolsonaro repete alguns chavões de forma mais espontânea e o Alckmin repete igual um robô. Essa fórmula, né, eu já conheci, já vi media training fazendo. O media training, imagina o seguinte, o candidato, a pessoa que está sendo entrevistada ali não pode se comprometer. É um jogo para você não se comprometer, para você não perder votos, para você não perder popularidade. E aí nesse desespero, em basicamente de ser um nada, não tomar posição, você acaba sendo um nada, né? E de fato consegue, tanto que o Geraldo Alckmin, ele passa desapercebido nos debates. E aí ele depois deve reclamar, por que aconteceu? Contrata equipes milionárias que basicamente tomam o dinheiro dos políticos. Eu já vi equipes sérias de media training. Eu não acho nada demais no trabalho desses caras. Nada demais. E você basear a sua campanha, o seu discurso, os seus valores num media training, pra você, olha, eu fiz essa pesquisa aqui, fiz esse focus group e acho que as pessoas querem ouvir isso. Isso já era. Isso não funciona. Você pode se qualificar, né, entender formas onde as pessoas vão compreender você melhor, não entrar em certas pegadinhas, óbvio. Mas você se tornar um robô artificial,
Não funciona. E isso também denota outra coisa. O espírito centrista e vacilante de um cara que durante o impeachment, por exemplo, ficava com um pezinho aqui, muito pezinho grande, pezinho desse tamanho do lado da Dilma. Quem não lembra da fotinho dele com o guarda-chuva durante o impeachment? Pra quem viu no debate, os próprios ataques dele a outros candidatos são frios e desconcertados. Parece que foi treinado. Quando ele ataca a Marina ali, não dá certo. É melhor você nem atacar. Se você adotou a postura de um robô, fica igual um robô. Quando você tenta humanizar um robô, fica ridículo. O que frustra bastante a gente é que os dois candidatos em melhor posição para impedir que o Brasil caia na mão do bolivariano, de um Ciro Gomes, de um Haddad pelo PT, são dois caras que estão indo despreparados pro jogo. Completamente despreparados, não estão funcionando bem. Dois caras que, com um extremo de espontaneidade, outro com um extremo de artificialidade, não estão colando. Né? E aí a gente enxerga do outro lado um Ciro e um Boulos, conforme as análises que a gente fez dos debates demonstram, que estão performando muito melhor. O Ciro em especial, ele demonstra 1, domínio do que ele fala, 2, clareza do que ele fala e 3, espontaneidade, a ponto dele não precisar se repetir como um robô, igual fazem os candidatos de media training mais claro, como por exemplo o Alckmin ou o Meirelles. Ele vai lá. Um detalhe, por exemplo, que você vai poder perceber, quando ele confrontou o Alckmin sobre a questão da tributação, o Alckmin falou do IVA, e ele falou do IVA, lembrou fatos do passado, não de uma forma decorada, olha, peguei um papel e li aqui. Não, ele lembrou de forma natural, criticou o adversário dele. É esse tipo de postura que a gente esperaria dos candidatos que, vamos dizer assim, estão combatendo a esquerda no debate presidencial. É muito triste saber que a gente não consegue ter candidatos que estejam fazendo da mesma forma. Estejam agindo de maneira primária. A gente sabe que o Ciro é um homem inteligente. A postura dele denota um homem com QI alto, uma capacidade de adaptação verbal, uma articulação verbal grande e também um preparo, um domínio do tema. Tanto que o Ciro, você pode ver que o discurso dele sai às vezes da direita para a esquerda com muita desenvoltura, sem apresentar contradições claras no meio do caminho. O Ciro sabe muito bem como está manejando o discurso dele. E isso demonstra inteligência e demonstra preparo. Do outro lado a gente tem também o Boulos. E olha que chocante o Boulos. Quem acompanha a política sabe que nos últimos 2 anos o Boulos teve um debate com o Demetrio Magnoli no TV Folha que foi uma vergonha. Foi um mico total. Ele foi massacrado lá. E depois disso, por exemplo, ele encontrou o Arthur lá em Porto Alegre, fugiu de um debate do Arthur. E o que a gente vê? Ele fez a lição de casa, foi estudar, foi se preparar. Foi lá no debate falar aquele monte de merda que ele fala, aquele monte de besteira, mas com a desenvoltura, com ironia, com presença de palco, com espontaneidade verdadeira, acompanhada de preparo e de um discurso coerente com as merdas que ele fala, e que funciona, tá indo bem. O recado que eu quero dar é bem simples. Você tem que se preparar para o debate de uma das maiores economias do mundo, de uma das maiores democracias do mundo, de um país que quer ser levado a sério. Ora, se você não vai para um debate de regata e de chinelo, você também não pode ir para um debate despreparado. Ora, ou como um robô, ou simplesmente querendo improvisar alguns chavões para poder dar uma mitada. Não é assim, você vai administrar um país depois, você tem que ter o rigor, o respeito a esse país. Existe um termo em latim que chama gravitas. Basicamente é o rigor, o respeito, a formalidade, o peso do cargo, o peso da posição que um homem exerce. Tá faltando gravitas, tá faltando gravidade para essas figuras. Um que acha que o brasileiro simplesmente é um tonto, que ele vai repetir um chavão bem rápido, mastigado, porque as pessoas vão compreender, porque o media training dele falou. O outro achando que vai dar uma mitada. Isso não funciona, gente. A posição, o cargo que vocês estão disputando é muito sério. Vocês têm que passar preparo também. E chega a ser engraçado, a gente gosta de comparar muito com os Estados Unidos, com outros países, mas na hora do debate presidencial nós não queremos nos levar a sério. Faz sentido isso? Ou o mesmo caso do tal do Cabo Daciolo. Achou bonito, a gente fez um vídeo aqui falando do Cabo Daciolo, veio a gente criticar, a gente levando a sério o Cabo Daciolo. É sério isso? Saíram milhões de pessoas às ruas falando em respeito às nossas instituições, respeito às leis, e aí estão aí vocês idolatrando o Cabo Daciolo. E já que a comparação é com os Estados Unidos, né, a gente vai colocar aqui, mostrar trechos de um debate entre o Mitt Romney e o Barack Obama em 2012. E olha lá, eu não tô querendo entrar na agenda do Obama ou do Romney, o Romney é um cuck, né, e ele perdeu por causa disso. Eu tô falando do preparo. Aqueles homens foram debater sobre o futuro da nação americana, sobre quem vai ter o poder da nação americana de 2002 a 2016, do país mais importante do mundo, e eles levaram a sério a si próprios, os americanos e a instituição. Tem um desses debates, a gente vai botar o link aqui na descrição, onde eles debateram política externa, no nível dos detalhes,
tropas, formas, ações, meios de ação, com um nível de detalhamento impressionante por 2 horas, os dois candidatos. A gente não precisa exigir que a gente tenha um Mitt Romney ou um Barack Obama do nosso lado, mas minimamente que os candidatos sejam preparados para isso. Tem outros vídeos desses debates entre os dois, também indo super bem, sobre temas como imigração, sobre economia, que demonstram o nível de preparo dos dois caras. Ora, se a gente quer qualificar o nosso debate no Brasil, nosso debate não tem que ser torcida. Você se ficar segurando um pompom, e o meu candidato é bom, tem que torcer pro meu candidato. Não, temos que cobrar. Nós temos que ter bons candidatos e candidatos qualificados, e não é difícil fazer isso. Um exemplo que eu dou, toda vez que tem um debate, vai na Jovem Pan o Kim debater, vai o Arthur debater, vai o Rory debater, a gente põe eles um dia antes aqui numa sala, todo mundo junta e todo mundo faz um preparo, um treino, um media training pro debate. Básico, sem muito sufoco, nada. Mas para as pessoas poderem desenvolver o discurso deles, para eles poderem desenvolver o que eles vão falar, para ter profundidade, para ter coesão, para o discurso fazer sentido e para eles poderem representar as pessoas que admiram eles e para representar os valores que nós tanto defendemos. Ora, você tem que respeitar os outros e respeitar a si próprio se você quer fazer algo sério. O caso do Mitt Romney e do Obama, tinha media training? Tinha, mas tinha, antes de tudo, preparo. E é o preparo e esse treinamento que faziam com que eles pudessem ser espontâneos e claros. Se a gente não tiver esse tipo de profissionalismo e de respeito na hora de participar de um debate, a gente vai perder pros caras. Vai perder pra Ciro, vai perder pra Haddad, vai perder pra Boulos. Porque esses caras sabem fazer a lição de casa muito bem feita. O nosso lado, o PSDB já mostrou o caminho. Há décadas perdendo eleição atrás de eleição. Isso não pode continuar, ou como eu fiz no último vídeo aqui do domingo, nós vamos nos dar muito mal. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.